Vamos ver o início do roteiro 2. Zaqueu, o publicano, que tem como objetivos esclarecer a respeito da importância da conversão de Zaqueu. E aqui diz as ideias principais. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Emmanuel, Caridade, capítulo 10. Zaqueu foi um arrecadador de impostos que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo com exações e lucros escandalosos. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração. E por isso ardia em desejo de conhecê-lo. Rodolfo Caligares, página do Espiritismo Cristão, capítulo 6. Bem-vinda, Claudilane. Oi, pessoal. Oi, tudo bom? Tudo bom. Desculpe a demora, esse computador aqui é muito lento. Minha Nossa Senhora. Achei que não ia abrir o WhatsApp aqui. E o outro tá carregando, não posso usar. Não há o que desculpar, Claudiane. O importante é o empenho da participação. Você sempre vem somar com as tuas contribuições nos nossos estudos. Eu acabo de ler aqui as ideias principais. Você ainda não tinha ouvido, mas tu tem o conteúdo aí, né? Tenho livro, sim. Aqui diz assim, César. Só um pouquinho. Muitos viam Zaqueu o avarento incorrigível. Depois fala que ele defraudava o próximo com exações e lucros escandalosos. Isso quem fala é Rodolfo Caligares. E eu estive dando uma estudada. Eu vejo que cada um que faz um estudo tem uma interpretação. Porque se a gente for olhar nesse nosso estudo de hoje mesmo, ele diz, o Zaqueu, que ele auxiliava muitas pessoas. Nós vamos ver, inclusive, que ele dava emprego para muitas pessoas. E que essa ideia que ele tinha enriquecido ilicitamente era devido à sua função de cobrador de impostos. Era mal visto pelos judeus, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, não para o povo, para beneficiar o povo judeu diretamente, mas sim o Império. O que você tem de informações a esse respeito, César? Eu tenho informação que ele realmente enriqueceu ilicitamente. E aqui o texto fala que Jesus viu nele uma capacidade, né, de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Mas antes desse contato com Jesus, ele não tinha tomado essa atitude ainda. Talvez ele tivesse uma alma assim desenvolvida, evoluída, suficiente para administrar desta forma a riqueza, né, e beneficiar o maior número de pessoas. Mas faltava ali uma orientação, porque muitas vezes nós viemos a esse mundo e o sistema humano, o materialismo, influencia e nos esmaga. E nós acabamos fracassando assim nos nossos ideais, né, de preparação, de planejamento, de encarnação. E acabamos distorcendo e podemos até perder a encarnação. O caso dele é semelhante ao de Paulo, né? Jesus viu o potencial neles. Mas caso não houvesse essa intercessão de Jesus, talvez ele não conseguisse realmente promover a transformação íntima. E
todo rico, Wilson, proporciona. Ele precisa de trabalhador, ele precisa de serviçais. Então ele proporciona emprego. Mas tem que ver como que ele trata desses trabalhadores e serviçais. Com justiça, com honestidade. Tudo isso é que tem que ser pesado na balança. Então vamos ver hoje no nosso estudo como é que é apresentado Zaqueu aqui na apostila do estudo aprofundado e algumas obras que nós utilizaremos para ajudar. Tu tem o texto aí, Claudilene? Tenho sim. Pode começar lendo para nós ali no texto evangélico? Tá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho desfrutado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Essa é a redação de uma das traduções de Lucas, como está lá na Bíblia, no Evangelho de Lucas. Então nós percebemos aqui que Jesus estava entrando em Jericó. Isso aqui foi um pouco antes dele ser preso e condenado à morte na crucificação. Logo depois, ele foi preso e condenado de uma forma fraudulenta, né, a morrer por erros que nunca tinha cometido, mas por interesse do Sinédrio. Mas o fato é aqui, que a gente olha a atitude do Zaqueu. Zaqueu era um homem rico e era mal visto pelo povo. E ouvia falar sobre Jesus, sobre suas virtudes, e percebeu que Jesus não era um homem comum. Porque ninguém podia fazer o que ele fazia, a não ser que fosse um homem que estava além do seu tempo. E ele percebeu que Jesus, de fato, era o Messias que o povo aguardava. E curioso, expondo-se, inclusive, a vexação, porque era um homem público, e isso faz com que as pessoas observem, tomou a atitude de subir um sicômoro. Agora imaginamos nós um homem subindo numa árvore para observar alguém dentro da multidão, porque ele era de estatura baixa, né? Seria estranho nós imaginarmos hoje alguém subindo numa árvore. Todo mundo ia observar, né? Iam fazer comentário, mas ele não se importou com isso. Ele queria ver Jesus e talvez até tivesse a esperança de ser visto. E o interessante é que Jesus ouviu, e rodeado de pessoas, e todo mundo queria conversar com Jesus, ele dirigiu-se a Zaqueu, e dizendo que naquele dia era conveniente que ele fosse pousar em sua casa. E as pessoas se assustaram. Como assim? Esse homem jantando ou entrando na casa de um pecador?
E Jesus disse uma mensagem aqui, quando, ao final, né, diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, ou o que se havia perdido. Jesus fala filho de Abraão, referindo-se ao povo hebreu. Mas nós podemos estender isso a toda a humanidade. Nós, a maior parte, não somos filhos de Abraão diretamente, mas somos filhos de Deus. Abraão aqui simbolizava o patriarca de toda uma nação. Mas toda a humanidade é filha de Deus. E Jesus começou a falar primeiro para o povo hebreu. E depois os apóstolos estenderam a sua mensagem ao mundo, para a orientação mesma de Jesus. Aqueles que não somos filhos de Israel, estendendo a todos, porque nós somos filhos de Deus todos, e Ele veio na terra como governador do planeta para socorrer a toda a população encarnada e desencarnada. Ele surgiu no povo judeu porque eram aqueles que estavam mais preparados para receber as informações dele, do seu evangelho, porque acreditavam num Deus único. O resto da população do mundo era politeísta, era pagã, e o povo hebreu já tinha avançado um pouco. Então essas são as referências aqui. O que você tem a dizer sobre essa observação, né? E vendo todo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Que tipo de mentalidade esse comentário representa, que a gente pode ver no dia de hoje? As pessoas tinham um preconceito, né, com as personalidades daquele tempo, e faziam um julgamento de Zaqueu como sendo uma pessoa de má vida, uma pessoa má, devido até a sua profissão de cobrador de impostos. Mas ele, na ocasião que ele aceitou aquela profissão, que acabava tirando dos pobres o pouco que eles tinham para mandar para o Império Romano, para o rei, depois para o Império Romano, no momento em que ele aceitou exercer aquela profissão, ele justificava até aquele pré-julgamento que as pessoas estavam fazendo. E quando Jesus entrou na casa dele, eles começaram a julgar Jesus também. Se ele se relacionava com pessoas de má vida, não deveria ser pelo julgamento deles, né, não deveria ser uma pessoa evoluída, iluminada, um grande mestre. Também eles não entendiam o que Jesus estava fazendo ali. Jesus ia atrás das almas, das ovelhas perdidas, para resgatá-la, como ele falou aqui no texto aqui embaixo. E essa questão aí do Abraão, ele não era só pai dos hebreus. O texto bíblico fala que, ao conversar com Deus, né, simbolicamente, Deus relatou para Abraão, disse para ele contar as estrelas no céu. E o Abraão disse que não poderia contar, porque havia um número assim incontável. Daí Deus disse para ele, aquelas estrelas, a quantidade daquelas estrelas seriam os filhos que ele iria ter, mas não filhos, né, levando em conta os genes dele, né, filhos espirituais que ele iria ter. E realmente ele tem filhos espirituais no Oriente e no Ocidente. Todos esses países que se converteram ao cristianismo são filhos espirituais de Abraão. E também os muçulmanos, que é um número muito elevado de fiéis, também são filhos espirituais de Abraão. Então justifica aquela passagem bíblica, né,
do Velho Testamento. A propósito, os muçulmanos, eles são descendentes de um filho de Abraão, o filho da serva. Isso, é o Ismael, filho da serva. O Ismael, inclusive, hoje ele é o guia espiritual do Brasil. É o guia espiritual do Brasil, é o mesmo. Tu tem algum comentário, Claudilane? Sim, eu estava aqui lembrando do dito popular aquele: diz-me com quem andas que te direi quem és. Desde aquele tempo de Cristo. A gente tem esse julgamento, né? Que você anda com os iguais, com aqueles com quem você se assemelha em pensamento, em hábitos, em intenções. Então, claro que quando Jesus se junta a Zaqueu, desperta toda uma série de desconfiança e pré-julgamentos. Só que Cristo, ele tinha uma visão espiritual, né? Enquanto que nós aqui só temos essa visão material das coisas. E nós vamos ver assim, durante esse estudo, que os próprios apóstolos que estavam junto com Jesus e estavam à mesa, ficavam surpreendidos com as palavras e o tratamento de Jesus para com Zaqueu. Porque eles haviam tido um entendimento sobre certas questões que Jesus falava, como se fosse assim, pela letra. Como se fosse escrito, Jesus não escreveu, mas como se fosse pela letra, pela palavra no caso, né? Sem entender o significado. E nós vamos ver ao longo do estudo, talvez não terminemos hoje, é bem provável que não, que até hoje ainda tem pessoas que pensam da mesma forma que alguns apóstolos pensaram ali. Não vamos adiantar isso, mas vamos ver logo adiante. Eu queria colocar mais uma coisa aqui. Conforme o Severino Celestino, aquela frase ali, hoje veio a salvação a esta casa. No original ele está assim: hoje veio Yeshua a esta casa. Yeshua era o nome de Jesus, né? No hebraico, que significa salvação, com uma variante para Salvador, né? Então ele fez um trocadilho, Jesus fez um trocadilho aqui. Pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, né, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Salvador veio salvar o que se havia perdido. É interessante esse estudo que tu fazes e que o Severino possibilita. Também o Pastorino tem uma obra bem interessante chamada Sabedoria do Evangelho. E mais recentemente tem o Novo Testamento do Haroldo, que foi buscado do grego, se não me engano. Então são coisas que nos esclarecem sobre certas palavras que estão nos evangelhos e que ao longo do tempo, com as traduções de uma língua para outra e as versões, algumas nem são traduções, são até versões, elas se modificaram um pouco. Então é bom entender exatamente o significado, porque senão a gente às vezes começa a ter um entendimento equivocado, como os próprios apóstolos tiveram das palavras de Jesus. Nós vamos ver isso mais adiante, conforme eu falei. Pode prosseguir na leitura, Claudilane? Sim, claro. O episódio de Zaqueu, relatado pelo evangelista Lucas, nos conduz a significativas reflexões. Por ele compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Almas que preservam, contudo, alguns escaninhos indenes, as misérias e torpezas mundanas, constituindo-se terreno fértil, onde a semente dos ideais nobres e generosos pode, a qualquer momento, germinar, florescer e frutificar abundantemente. Zaqueu era uma dessas almas. Arrecadador de impostos, enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo,
com exações e lucros escandalosos. Mas, a despeito disso, a doutrina do Mestre encontrara ressonância em seu coração, e por isso ardia em desejos de conhecê-lo. Aqui tem uma palavra, exações. A gente às vezes lê com pressa e não entende o que são exações e lucros escandalosos. Lucro a gente sabe o que é, né? Mas o que são exações? Eu tive fazendo uma pesquisa antes, e exação é cobrança de impostos. É cobrar imposto. Então, quando diz exações de lucros escandalosos, acho que as duas coisas escandalosas. Ele cobrava esses impostos por quinquênio, 5 em 5 anos, pelo que eu vi. Então, ele cobrava demais. E os lucros, deduz, não posso afirmar isso, seria um certo desvio desses recursos. E aqui diz assim, ó: por ele compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Quantas pessoas hoje se entregam para o mal? Porque isso para eles é normal. É o que as pessoas do meio onde vivem fazem. Eles não veem nada de errado nisso. Eles sabem que às vezes é contra a lei, mas eles entendem que se forem hábeis, poderão continuar fazendo isso sem nenhum complexo de culpa, desde que não sejam descobertos, mas mesmo assim não adquirem culpa, porque não entendem. Mas aqui o texto continua dizendo assim: almas que preservam, contudo, alguns escaninhos indenes às misérias e torpezas mundanas. O que são essas misérias? Misérias são as imperfeições, né? Em nível muito baixo. Misérias de personalidade, de moral, de grandeza espiritual, ao contrário, né? É pequenez espiritual. Miséria a gente relaciona com falta, com carência. E no caso aqui as misérias seriam miséria de valores, bem como você falou aí. Pessoas sem sentimentos elevados, totalmente destituídas desse tipo de virtude. E as torpezas humanas são os desvios voluntários que muitas pessoas têm, causando mal às pessoas. Então tem muitas pessoas, a gente vê isso no meio político inclusive, que assim se comportam porque elas veem aquilo que todo mundo está fazendo, acham que é natural. E são como esse Zaqueu aqui, mal vistos pela sociedade. Agora imaginemos nós, um expoente de qualquer movimento religioso aqui no Brasil, aí de repente adentra a casa de uma pessoa assim, que publicamente é vista como alguém que usurpa o povo e que faz mau uso dos recursos que administra. A reação seria a mesma. O que faz com essa pessoa? Será que é corrompido como ela? Mas aqui diz que Zaqueu é uma dessas almas, ou seja, essas almas que no fundo têm algo de bom. Ele arrecadava impostos sim, enriquecer ilicitamente sim. Mas, a despeito disso, diz o texto, a doutrina do Mestre encontrara ressonância em seu coração, e por isso ardia em desejo de conhecê-lo. Ou seja, pelo que o texto está dizendo, ele já tinha ouvido falar sobre as ideias de Jesus. E isso fez com que ele reflexionasse. E hoje em dia existem vários veículos de comunicação que divulgam a mensagem de Jesus. E o cuidado que as pessoas que divulgam devem ter é de fazer essa divulgação de uma forma que leve as pessoas à reflexão. O que Jesus quis dizer com o seu Evangelho? Evangelho é uma boa nova, mas boa nova no que sentido? De trazer a libertação das pessoas, das viciações, conclamando-nos a viver em harmonia com a lei de Deus, não com o objetivo de agradar a Deus ou de aliviar a consciência, mas de encontrar a felicidade. Porque eu sempre digo que ninguém faz nada para encontrar a infelicidade. Todo mundo busca a felicidade.
Essas pessoas que agem de forma equivocada, elas pensam que estão conquistando alguma felicidade, confundem prazeres momentâneos que as ações dão quando são equivocadas com a verdadeira felicidade, e não se dão conta de que vivem assombrados pelo medo de serem descobertos, vivem ansiosos e não têm muita paz de espírito, que o objetivo da felicidade é encontrar paz de espírito. Uma pessoa realmente feliz dorme tranquila, tem a consciência em paz. E é isso que Jesus veio trazer. E é isso que fez com que Zaqueu se interessasse por conhecê-lo melhor. Sim, César? Eu observei aqui que o Zaqueu, a nível de subconsciente, ele já havia percebido que ele não estava no caminho certo, né? Ele estava agindo de forma equivocada. Mas faltava um impulso, faltava uma pessoa que promovesse esse despertar dele, né? Que ele conseguisse vencer esses grilhões da alma dele. Ele já, intimamente, ele já tinha percebido. Mas o regime daquela época ou esmagava, ou forçava ele a continuar errando, né? Para com os compatriotas dele. Tanto é que nós sabemos que ele acabou reencarnando, né, como Bezerra de Menezes, e o doutor Bezerra de Menezes entrou para a política. E como é que ele agiu, né? A política também não era viciada, também não oprimia, não forçava as pessoas a errar. Ele, naquele momento ali, ele resistiu e acabou saindo da política, né? Viu que ele não era um meio honesto, né? Honrado, que ele devia permanecer ali. Então, como o Bezerra de Menezes, ele já tinha se fortalecido, o espírito, né? E já conseguiu pelas forças próprias, né, a vencer essa influência do sistema. E como Zaqueu, ele só conseguiu com a ajuda de Jesus, né? Sobre essa questão das influências, essa semana ainda o Paulo estava aqui em casa ouvindo uma palestra do Divaldo, e daí o Divaldo conta que ele, né, pediu permissão para o chefe do tráfico para entrar na favela, conversar com as pessoas, e encarou um dos chefões. Daí disse que o chefão olhou para ele e disse: mas tu não tem medo de morrer? Aí disse que Divaldo disse: não, eu vim aqui falar contigo. E daí disse que começou a brigar até com o tal do chefão esse, porque ele oferecia droga nas escolas, né? Então o Divaldo chamou a atenção dele sobre essa questão. Ele está viciando crianças, né? E daí, claro, os espíritos do bem que estavam assessorando o Divaldo lá colocaram a questão do Divaldo da infância difícil desse chefe do tráfico e tudo mais. Então o Divaldo conseguiu tocar no ponto essencial para fazer com que ele mudasse a sua postura. E nós olhamos aqui, ó, que o texto fala que ele tinha, o Zaqueu, nos seus escaninhos, alguns escaninhos indênes às misérias e torpezas mundanas. O que faltava, o César falou ali, faltava um despertar. Mas não existiam os pessoal da sinagoga lá, como é que é, os sacerdotes, não falavam sobre a lei de Moisés, não tinha lá amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, não roubar, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho. Claro que tinha, ele tinha esse conhecimento. Mas nós comentamos há pouco, existem as leis de Deus e existem as leis dos homens, e ambas são burladas, umas fisicamente e outras pela consciência própria da pessoa que justifica os seus atos, por falta de referência. Porque esses sacerdotes conheciam a lei de Moisés e faziam uso dela para dominar o povo, para tirar dinheiro das viúvas, como dizia Jesus, vendendo indulgências, vendendo animais ditos sagrados. Faziam inclusive um câmbio da moeda lá
que eles usavam para comprar os animais, que era uma moeda própria. Já tinha uma trapaça ali, porque o câmbio era desfavorável a quem trocava a moeda de uso comum por aquela. E além disso, vendia os animais com preço avultado. E Jesus fala que eles assaltavam a bolsa das viúvas. Então, essa referência não servia para ele. Aí veio Jesus com uma conversa diferente, com uma fala diferente, não é conversa, é uma fala diferente, exemplificando o modo de agir. E isso impactou nele. Eu tinha reservado para depois essa informação de que Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu, porque já tinha ouvido falar. Eu digo, mas onde é que está isso? Aí eu encontrei numa busca agora há pouco na internet. Eu vou fazer a leitura e compartilhar com vocês aí, para que nós possamos desenvolver um raciocínio fundamentado a respeito disso e enriquecer um pouco mais nossos estudos. Então tem aqui as reencarnações de Bezerra de Menezes e sua vida como Zaqueu. Isso foi postado por Ana Maria Teodoro Massucci em 24 de abril de 2018. Aí tem uma foto do Bezerra, uma foto, não, um desenho, uma pintura, né? E diz assim: a reencarnação mais antiga e conhecida do espírito Dr. Bezerra de Menezes foi como Zaqueu. Sim, Bezerra de Menezes foi Zaqueu, o coletor de impostos que subiu na árvore para poder ver Jesus. E aqui ela descreve a passagem da Bíblia, né? Eu vou pular essa parte aqui, que nós acabamos de ler. E daí diz assim: o que aconteceu depois do que foi narrado no Evangelho é objeto de outro relato que partiu do mundo espiritual, no qual se vê o apóstolo vivendo com simplicidade, sustentado pelo próprio trabalho, ora professor, ora realizando serviços gerais, longe do ambiente luxuoso onde vivia quando encontrou Jesus. A partir daí, estava atuando como verdadeiro missionário de Jesus, seguindo adiante na sua trajetória evolutiva e reencarnando outras vezes, até chegar à época em que reencarnaria como Bezerra de Menezes. Apesar de aqui diz odiando, deve ser odiado por muitos, Zaqueu era um cidadão importante no meio onde vivia, devido ao cargo que ocupava de chefe dos publicanos. Sua presença naquela encarnação, em um meio social e profissional ligado às riquezas, era relevante para o que aconteceria depois, uma vez que a conversão súbita de um homem tão destacado teria repercussão de grande monta entre os próprios afortunados e, bem assim, junto aos pobres. Seria tal fato interpretado como uma verdadeira demonstração da qualidade superior da mensagem do Cristo, uma vez que um homem muito culto e rico, como era Zaqueu, não se deixaria iludir por uma fantasia de um sonhador e abandonaria tudo que possuía para segui-lo. O planejamento de Jesus era de profundo conhecedor da psicologia humana. O tempo que Zaqueu viveu, aparentemente perdido entre moedas e a contabilidade das coisas ligadas à matéria, seria rapidamente compensado pelo muito que ele realizaria posteriormente. Jesus tinha seus discípulos colocados em pontos estratégicos e nenhum dos verdadeiros pupilos do Divino Pastor deixou de reconhecer-lhe a voz e segui-lo. Zaqueu passou grande parte da sua encarnação junto a pessoas de má índole, onde os interesses materiais eram tidos como os únicos a merecerem atenção. Mas isso para ele exemplificar a renúncia, tocando o coração de grande número de pessoas apegadas aos bens e interesses materiais. Nada mais convincente que a exemplificação, pois, se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Zaqueu iria exemplificar a renúncia aos bens e interesses materiais, sendo essa uma das facetas de sua tarefa naquela encarnação.
Pessoa muito conhecida no meio onde vivia, sua mudança de estilo de vida abalou muitos avarentos e egoístas, na certa que, no mínimo, preparando-os para lhe seguirem algum dia as pegadas. Zaqueu não se restringiu a cumprir a promessa que fez a Jesus, mas renunciou a tudo o que pôde dispensar, tornando-se um apóstolo, tal como Pedro e Paulo de Tarso, vivendo a mensagem de Jesus com toda a sinceridade da sua alma generosa e fraternal. Assim, passou a se chamar Matias, informação histórica deixada por Clemente de Alexandria em seu livro Stromata, onde afirma ter sido Zaqueu chamado de Matias pelos apóstolos e ficado no lugar de Judas e Iscariotes após a ascensão de Jesus. Matias cria a casa de benefícios para abrigar os desvalidos, doentes, perturbados e abandonados do mundo. Durante as suas sucessivas reencarnações, fundou 7 casas de benefícios. Com exceção da última, todas foram destruídas pelos inimigos da luz. E aqui tem outras vidas de Bezerra de Menezes depois de Zaqueu. Quinto Varro e Quinto Celso. No livro Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, conhecemos mais 2 encarnações de Bezerra, como Quinto Varro e posteriormente como Quinto Celso. Para converter seu filho Tassiano, reencarna-se 2 vezes, uma como Quinto Varro, irmão Corvino, e a seguir como Quinto Celso. Parmênio. Posteriormente, no século V, volta, aqui deve ser a reencarnar como irmão Parmênio, onde, como as outras vidas, mais uma vez é martirizado. Irmão Parmênio, que em idade avançada é abandonado pela família cristã, construíra o recanto a que chamava Casa dos Benefícios, para melhor cumprir os seus deveres de homem, cujo coração se represara dos ensinos do Divino Mestre, abrigando sofredores de qualquer procedência. Leia aqui mais 2 vidas como Parmênio e sobre a Casa dos Benefícios. Adolfo de Bezerra de Menezes. Finalmente reencarna no Brasil como Adolfo de Bezerra de Menezes, com o objetivo de concretizar a fixação do espiritismo em terra brasileira e a união dos espíritas. Não foi por acaso que chegou ao status de Bezerra de Menezes, em quem se realizaram as virtudes da humildade, desapego e simplicidade. Tudo isso já vinha sendo trabalhado no seu íntimo há milênios, pois as virtudes somente se consolidam com o exercício. A repetição, a impregnação, a troca dos valores do homem velho pelos do homem novo, ou seja, as coisas e interesses do mundo material, vão sendo substituídas pelas coisas e interesses do mundo espiritual, o que demanda esforço de milênios. E aí, a gente vê, tem a fonte ali, que é do livro de Bezerra de Menezes, né, pelo Espírito Irmão Gilberto, psicografia de Guilherme Marques. E o livro O 13º Apóstolo de Jorge Dama, site Fronteira da Paz, mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier na noite de 6 de novembro de 86, em sua residência em Uberaba. Então nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Quando a gente lê na Bíblia a conversão de Zaqueu, a gente pensa que maravilha, um homem que estava perdido se converteu, aceitou Jesus e foi salvo. E olha só quantas encarnações ele passou, construindo casas em benefício dos necessitados e sendo perseguido pelos inimigos da luz, abandonado pela própria família. Quanto sofrimento para alcançar uma ascensão de um espírito da ordem de Bezerra de Menezes, a quem o Brasil deve muito, e inclusive a saúde de muitos de nós é devida a ele, a sua equipe espiritual que trabalha em nosso benefício. Muitas vezes somos atendidos por Bezerra de Menezes ou por sua equipe sem nos darmos conta disso. Aqueles que fazem alguma coisa em benefício do próximo, em benefício da própria ascensão,
que procuram se conduzir de acordo com a consciência, que produzem alguma coisa de bom, são atendidos por essa equipe. Quando oramos a Deus pedindo que nos auxilie, Deus providencia o socorro através dos seus prepostos. E muitos desses prepostos, eles compreendem uma falange de espíritos que trabalham, espíritos médicos, na equipe dirigida por Bezerra de Menezes. A informação é que Bezerra de Menezes já poderia estar vivendo num mundo bem mais adiantado. Foi Maria que concedeu a ele essa permissão, devido ao seu progresso, que nós acabamos de ler aqui, ao longo de várias encarnações dedicadas ao trabalho do bem, ao trabalho de Jesus. Mas ele pediu para continuar aqui na Terra por mais algum tempo. Ele dizia que enquanto houvesse sofrimento na Terra, que ele queria trabalhar ainda aqui, em nosso benefício. Então existe um trabalho que ele continua fazendo. O texto aqui diz que ele era um homem que tinha esses escaninhos que precisavam ser despertos de bondade, e que estavam indene à miséria humana e as imperfeições doentias, que aqui fala torpezas mundanas. E quando nós vemos muitos irmãos nossos que às vezes se comportam como pessoas que a gente detesta, eles podem ter lá no seu escaninho íntimo da sua consciência sentimentos semelhantes. Esse trabalho que a Claudina acabou de falar, né, do Divaldo com o traficante, não sei se é o mesmo, mas teve um que ele conversou uma vez, eu ouvi um relato dele, e ele que perguntou assim: mas o que eu vou fazer? O que eu vou ganhar numa profissão qualquer, porque ele não tinha profissão. Divaldo disse: um salário mínimo. Mas isso aí eu ganho em questão de horas. Só que daí Divaldo orientou a ele, né? A que custo? Como é que é esse ganho? Quantas pessoas se perdem, quantas pessoas viciadas, quantas famílias destruídas. E esse homem que Divaldo conversava, e no fundo era Jesus, porque também Divaldo trabalha para Jesus, ele se transformou. Ele abandonou de líder do tráfico, que era esse comércio ilegal, ilícito e criminoso, e se dedicou a trabalhar honestamente, e hoje é um homem de bem, tem família constituída. Ele não menciona o nome até para preservar, mas é um fato. E nós, às vezes até eu fico meio desesperançado, que a gente ouve as notícias do dia a dia, né? Tem gente que parece que não tem mais solução. Mas Jesus disse que nenhuma alma a ele confiada se perderia. Claro que isso às vezes demanda um tempo maior para despertar. Talvez algumas dessas pessoas ainda não despertem tão cedo, tenham que ser recambiadas para mundos inferiores, mas vão despertar. São nossos irmãos também. Nós não sabemos o nosso passado, não sabemos o que fizemos no passado. A Terra é um mundo adequado para nós vivermos, né? Somos todos comprometidos com a consciência. Mais algum comentário? Ou prosseguimos com a leitura? Ali o Pedro falou que ele foi martirizado em mais de uma encarnação, né? Sim. E realmente, naquela encarnação que ele teve no tempo de Jesus, houve aquela perseguição depois dos anos 70 ali, né? Com o general Tito e as tropas romanas. E eles tiveram que fugir, os apóstolos tiveram que fugir para a Ásia Menor. E o Zaqueu acabou indo, que era Matias já o nome dele, né? Acabou indo lá para a Etiópia. E ele viveu na Etiópia, pregando o Evangelho de Jesus e atendendo os necessitados lá. Ele, há muito tempo, ele atende os necessitados, né? Como exercendo a função de médico também, né? Naquele tempo eles faziam isso. Existe... E acabou, mandaram lá a tropa de atrás deles, depois de anos, né? Lá na Etiópia, e daí começaram a prender eles e a crucificar. Ele morreu crucificado. Crucificado numa cruz em forma de X, né? Só que não era uma cruz. O Matias, né? É o Matias. Ele e outros também
apóstolos que estavam lá na Etiópia morreram crucificados também, na cruz, na forma de X. Dos apóstolos de Jesus, só João Evangelista não foi morto, né? Assim, por ação humana. Morreu ao avançar da idade, mas foi perseguido também. Tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Todos os demais morreram pela causa. Ainda bem que hoje já houve um certo progresso, já não precisa morrer fisicamente pela causa. Apenas morrer no sentido de morrer os vícios, esse sim, né? Nós temos que permitir até que morram e nos transformarmos. Já não é mais possível, com todo o nosso conhecimento, manter certos tipos de atitudes que a nossa consciência sabe que não são exatas, não são corretas. Nós não podemos mais dizer que não sabemos. Jesus pediu que Deus perdoasse aqueles que o martirizavam, pois não sabiam o que faziam. Mas já são quase 2000 anos desde que ele começou a pregar. Acho que houve um tempo suficiente para quem conhece um pouquinho da doutrina do Cristo de saber o que está fazendo. E é a hora da responsabilidade. Por isso que o mundo está se transformando para um mundo de regeneração. Nós estamos aí tendo talvez a derradeira oportunidade de nos adequarmos a um mundo novo que se avizinha. Não vai ser assim de uma hora para outra, mas o processo já está avançado. Já existe, tem essa última, não sei se é a última obra, mas acho que é a última obra do Divaldo aí, que fala inclusive sobre a pandemia, que informa que já existe uma seleção. Alguns ainda vão reencarnar de espíritos que estavam em regiões de grande sofrimento, como a última oportunidade para se ajustarem, mas outros teimosos já nem vão mais reencarnar. São teimosos, adversários do Cristo, adversários da luz. Mas nós aqui que estamos no meio, entre os menos adiantados e os um pouquinho melhor na escala evolutiva, estamos no meio, né? Nós também temos que cuidar para nós merecermos pelo menos continuar aqui. Aquele livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, relata um fenômeno semelhante que aconteceu num planeta da constelação de Capela, né? Em que houve uma transformação para o mundo de regeneração e muitos espíritos que não avançaram foram de lá banidos e vieram aqui para a Terra. Talvez até a gente estivesse entre eles, formando 4 povos principais, né? Os hebreus, os egípcios, os arianos e os indianos, conforme a afinidade dos grupos, e alavancaram o progresso do planeta. Então, aqueles que agora não quiserem se adequar, por teimosos que são, ou que somos talvez, né, vão ser recambiados para mundos inferiores, onde tem que começar todo um processo, como no começo das civilizações aqui da Terra. Com o conhecimento intelectual que tem, vão ajudar o progresso desse planeta, mas o custo é pesado e que não precisa do sofrimento todo. Basta um pouquinho de esforço, um pouquinho de vontade e a gente consegue melhorar um pouco mais para continuar aqui. Tu quer prosseguir lendo, César? Tu tem material aí? Tem. Item 2. Interpretação do texto evangélico. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Lucas 19, 1-4. O encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó, Hierá do hebraico, cidade localizada a 12 quilômetros do Mar Morto, cujo nome significa, provavelmente, lua, ou cidade da lua. Esta, localizada da Judéia, era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso
onde ocorria grande circulação de dinheiro. Então, viu, sua própria cidade de Jericó, né, estimulava essa prática aí de comércio, de dinheiro. O materialismo era muito forte nesse lugar aí. E essa cidade aqui, pela informação que eu tenho, é uma das mais antigas do mundo. Foi o tempo de Moisés, ele passou o comando para outro líder, que eu não estou lembrado o nome agora, até tem uma parte da Bíblia que possui com o título como nome desse líder hebreu. E ele se deparou com a Jericó já ocupada por outros povos. E ele teve que guerrear com esses povos para poder dominar ali, para que o povo hebreu se instalasse ali. Assim como Jerusalém, né? Então é muito antiga essa cidade. Segundo os historiadores, é uma das mais antigas do mundo. E Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele tinha o cargo em que ele comandava todo o sistema de arrecadação. E como você bem falou, um lugar de muito dinheiro, e a pessoa que não está bem orientada e não tem exemplos de conduta ilibada, pode resvalar e se aproveitar da situação para enriquecer ilicitamente. Aí precisa um despertar, porque, como diz o texto, ele não era uma pessoa destituída de valores totalmente. Ele agia, como nós falamos aqui há pouco, porque via todo mundo que detinha um acesso a um poder econômico ou político se aproveitando da situação, ele também. Todo mundo faz, né? Seguindo a leitura? Pode ser. Aparentemente, o encontro entre Jesus e Zaqueu foi casual. Sabemos, porém, que não foi assim, como se observa no último versículo do texto evangélico, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Por outro lado, sabemos que Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar e encaminhar as pessoas ao bem. Assim também aconteceu com Zaqueu, que a partir daquele instante teve a existência transformada. A ida a Jericó foi um momento especial para Jesus, porque logo depois começaria seu suplício, culminado com a crucificação. Humberto de Campos relata como foi o encontro de Zaqueu com Jesus. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Tanto assim que, buscando satisfazer a seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres. O chefe publicano, ao aproximar o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Aqui nesse trecho, ele fala que Zaqueu, por ser de pequena estatura, mas a gente já estudou, né, em encontros passados, o que representava essa pequena estatura de Zaqueu. Não uma estatura física, e sim a questão da elevação vibracional, a elevação moral dele, que era pequena. E ele precisou subir na árvore para poder ver a Jesus, perceber a Jesus, sentir a Jesus. Mas ele precisou se elevar também de forma vibracional para poder ver Jesus, perceber Jesus.
E Jesus, ele vinha no meio do povo. Então Jesus, ele desceu o seu padrão vibracional para poder ser sentido pelas pessoas, né? E o texto fala que Jesus olhou para cima. Então ele também elevou seu padrão vibracional para poder interagir com Zaqueu, que estava nesse padrão mais elevado. Não sei se tu lembra desse estudo aí que foi feito. Sim, mas fisicamente ele também era baixinho e subiu com o propósito de ver Jesus. Mas aí, anexado ao fato, também tem a parte simbólica. Uma pessoa de pequena estatura moral ter que se elevar para se aproximar vibracionalmente do padrão vibratório de Jesus, como você disse, que teve que baixar o seu padrão vibratório. O texto começa, essa parte da leitura começa dizendo: aparentemente o encontro entre Zaqueu e Jesus foi casual, mas não foi casual. Jesus já estava ciente de que logo depois viria o seu martírio e a sua crucificação, e ele sabia, pelos processos psíquicos dele, do potencial de Zaqueu. Também sabia que Judas ia traí-lo e que ficaria uma vaga que precisaria ser preenchida. E Zaqueu foi que substituiu, conforme nós lemos há pouco, que foi o Matias, né? Depois com mudança de nome, que ficou trabalhando com os apóstolos depois da crucificação de Jesus. Então Jesus já tinha percebido que Zaqueu já buscava uma mudança de entendimento e um referencial que faltava para que ele mudasse, que ele decidisse mudar de vida, abrisse mão do conforto, conforto físico, né, que a riqueza que ele tinha lhe dava, porque no fundo ele sabia que o que ele fazia não era correto. Enriquecer-se à custa da exploração do próximo, né? E a consciência da pessoa não fica em paz. Como nós falamos, ele agia assim porque via todo mundo fazendo, todo mundo não, mas aqueles que tinham acesso ao poder, né, fazendo tais coisas, tanto no poder político quanto no poder religioso. Então ele não via nada de errado, mas Jesus foi um referencial. E isso chamou a atenção dele. E aí está explicado esse encontro. E por que Jesus, como o César disse, que estava rodeado pela multidão. Tanto que Zaqueu subiu porque ele não ia enxergar Jesus se fosse olhar no nível das pessoas, porque ele era baixinho, não tinha como chegar por cima. E daí possibilitou esse encontro. E Jesus até disse, né, desce depressa, hoje convém pousar na sua casa. Convém aqui, não é que convinha a Jesus, convinha para o próprio Zaqueu. A pessoa, não, Jesus quis dormir lá porque ele era um homem rico. E a gente vai ver no nosso estudo adiante que até os apóstolos de Jesus ficaram questionando, né, se era certo pousar na casa de um homem rico. Prossegue o passo para a Claudilane ler. Eu só queria fazer um comentário, eu sigo na leitura depois. Tá. Como o César estava colocando antes sobre essa questão da elevação espiritual, então, Cristo estava rodeado pela multidão. Se a gente for colocar isso para uma análise, quantas pessoas vão até uma religião? Então a gente vê aí templos lotados, então existe uma multidão à volta, entre aspas, né, do Cristo. Então, todo mundo lá para rezar por Cristo e tudo mais. Mas quantos dentro dessa multidão realmente tem a capacidade de fazer o que Zaqueu fez, quer dizer, elevar-se espiritualmente para enxergar o Cristo? Então essa simbologia que está na Bíblia, ela é muito interessante e muito verdadeira até hoje. Se a gente for analisar, dentre a multidão, né, que cerca o nome de Cristo, quantos que elevam o seu padrão vibracional para realmente entender a mensagem de Cristo? Kardec recomenda que as instituições espíritas, os grupos
pelo menos os mediúnicos, não sejam muito volumosos por causa das divergências vibracionais ou de pensamento, falta de comunhão de pensamento. As grandes multidões, cada um tem seus interesses, e a maioria dos interesses são egoísticos, não tem um pensamento comum. Jesus disse que onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei entre eles. Mas onde tem uma multidão discordante, não que seja impossível, mas fica prejudicado um pouco a união de pensamento. Fica menos eficiente. Quando é um grupo menor, mais coeso, com pessoas com ideais semelhantes, em que não haja divergência vibracional, não haja intriga entre as pessoas, mas harmonia, isso é bem melhor de se conseguir. Então, de fato, às vezes uma multidão de pessoas dentro de uma igreja, onde às vezes a oratória é impactante, as pessoas se emocionam, mas sai dali e não muda nada. Tem gente que se compraz em ouvir grandes palestrantes e dizem que aquilo modifica, dá até uns arrepios. Mas muda o comportamento? Elas se tornam pessoas melhores? Alguns vão até as lágrimas, mas saindo da casa espírita logo desviam. André Luiz narra, se não me engano, em Missionários da Luz, um exemplo de pessoas vinculadas ao movimento espírita que dentro da casa se sentiam bem, mas saíam na rua e já mudavam, porque os obsessores, porque por vinculação estavam esperando lá fora. O campo vibracional da casa não permitia que eles adentrassem, mas lá fora eles ficavam esperando. As pessoas não mudavam o seu comportamento, então quando saíam para a rua eles se apegavam de novo. E muitas pessoas, nós do movimento espírita, podemos também passar por isso. Lá dentro é ótimo, a pessoa fala manso, sorri, aí quando sai, muda o padrão, apresenta o outro aspecto da individualidade da pessoa, que permite esse vínculo com os obsessores. E às vezes nem precisa o vínculo, a pessoa mesmo está com problemas, ela está com um desvio de conduta, e é preciso despertar. Como eu disse, nós estamos numa fase decisiva, né, em que a Terra muda apressadamente. Isso começou lá no advento do Espiritismo, essa transformação das sucessivas gerações que vem mudando o planeta, e agora está basicamente numa reta final aí, em que tudo acontece precipitadamente e a pessoa precisa com urgência mudar, despertar para essa realidade. Não é uma coisa assim de assustar, porque assim como Zaqueu, a maioria de nós segue exemplos, e não temos muitos exemplos positivos na Terra, mas não devemos nos basear nisso. O nosso exemplo é Jesus. Se nós formos olhar os exemplos dos líderes de todos os setores da sociedade, daí estaremos mal. Tem alguns sim que são dignos de ser seguidos, aqui no Brasil tem alguns, né? Mas a maioria não, são referências perniciosas. E essas referências que não querem mudar, essas certamente vão ser impedidas de reencarnar aqui. E aí, por falta de referências doentias, a transformação vai ser mais rápida. Porque muitos são assim como Zaqueu, pessoas influenciadas por não ter referência. Quando começam a ver que o bem está predominando, que a boa conduta do cidadão é mais abrangente, é maior, mais pessoas agem corretamente, até por uma questão de se sentir incluído, a pessoa muda, porque senão ela vai ficar excluída do meio, não vai encontrar ambiente. Hoje em dia a gente valoriza muito o ter, o possuir, mais do que o ser. Não questionamos de onde vem a riqueza da pessoa. A pessoa com um carro de luxo, um carro importado, bem vestida, num bom restaurante, num hotel de ponta, ela é bem vista pela sociedade. E às vezes as pessoas não perguntam, mas de onde vem o recurso dessas pessoas? Não vamos ficar analisando as pessoas também, né? O que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos valorizar as pessoas pelo que elas possuem,
mas como elas são, como elas tratam o semelhante. Elas são cordatas, não são prepotentes ou são prepotentes? São solidárias ou são egoístas? Então, tudo isso é que faz a diferença. Quando mais pessoas forem cordatas, solidárias, amorosas, independentemente da condição social, mais gente vai se comportar assim. E aí, para o mundo de regeneração, falta só querer, né? Só querer seguir o exemplo. Mas enquanto a maioria não se comporta assim, ou pelo menos uma parte expressiva, esse processo vai demorar um pouquinho mais ainda. Lembrei do Divaldo de novo. E ele conta de uma história que ele estava passeando na França, eu acho. E o espírito mandou ele abraçar o garçom. E o Divaldo ficou sem jeito, porque não era do hábito do povo, né, abraçar. Mas ele fez o que o espírito mandou. Depois ele descobriu, né, que o garçom estava com câncer e estava pensando em suicídio. Esse abraço mudou toda a história dele. Um pouquinho de atenção, às vezes, com uma pessoa, né? Muda tudo. Muda tudo. Prossegue então, Claudiane. Vamos lá, então. Zaqueu era pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade. Primeiro, por ser publicano. Segundo, por ser chefe dos publicanos. E, em terceiro lugar, por ser uma pessoa que enriqueceu possivelmente de forma ilícita. Sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reverte de maior importância, indicando que todo pecador pode regenerar-se. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Refletindo, porém, sobre tais acontecimentos, percebemos que também nós somos continuamente visitados por Jesus, acudidos pela misericórdia divina, por Ele intermediada em nosso benefício. Vemos igualmente que a prova da riqueza não é fácil de ser suportada. Pode estimular a exacerbação das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Aqui eu quero fazer um comentário. Eu tive a oportunidade de ouvir uma fita cassete, ainda no tempo da fita cassete. Como é o nome daquele que era médium e pintava quadros? Gasparetto. Depois ele se tornou psicólogo, né? Bom, o Gasparetto, então, ele estava falando sobre riqueza. E eu lembro que ele falou bem assim, que ao dinheiro não cabia ser mal ou ser bom. O dinheiro era apenas um instrumento de troca para facilitar a vida das pessoas.
ao homem, né, a pessoa que fazia uso do dinheiro é que era destinado, se seria bom ou se seria mal. E daí ele faz todo um comentário a respeito do quanto o dinheiro pode ser benéfico na ciência, porque toda pesquisa científica precisa de dinheiro para acontecer. Toda tecnologia precisa de dinheiro para ser desenvolvida. Uma boa educação, boas escolas, precisa de dinheiro para ser. Então, tudo isso, se o dinheiro for bem aplicado, então quantos benefícios a humanidade tem? O dinheiro foi talvez uma das maiores invenções da humanidade. Antes do dinheiro, havia o escambo. Tu trocava uma coisa pela outra. Você produzia alguma coisa, por exemplo, trabalhava com pele de algum animal e fazia com essa pele algumas vestimentas, alguns calçados. Então tu tinha isso para adquirir aquilo que tu não tinha. Aí você queria comprar, por exemplo, um pote de barro, ou um móvel qualquer que você não produzisse, você tinha que trocar com alguém. E a riqueza parava por aí. E com o dinheiro, o que acontece? Uma vez eu estava numa aula de economia, e aí o professor falou que R$1 milhão colocado no mercado produz uma riqueza que ninguém imagina. Por exemplo, uma pessoa pega R$1 milhão, o que eu vou fazer com esse R$1 milhão? Vou comprar uma casa no valor de R$1 milhão. Uma casa que não existia se constrói. O R$1 milhão sumiu? Não, ele passa para a mão dos fornecedores, das pessoas que trabalharam, que vão usar esse R$1 milhão para comprar outro bem. E assim por diante. Então esse dinheiro em circulação vai produzir uma riqueza. Eu fiquei pensando, mas é verdade. Tu coloca o dinheiro em circulação, ele produz riqueza. O erro é guardar o dinheiro, é acumular e não produzir nada. Então, foi uma das maiores invenções, com certeza, desde que ele circule. Ele não pode ficar concentrado, parado na mão de alguém. Uma coisa que acontece bastante nos países mais endividados é pagar um juro alto vendendo títulos do governo para arrecadar dinheiro. E aí entra dinheiro de fora, especulativo, que não produz nada, apenas injeta dinheiro aqui para arrecadar esse dinheiro, que é o juro cobrado, que esvai a riqueza do Brasil. Mas mesmo assim, ainda assim se produz alguma riqueza, porque esse dinheiro circula aqui. Mas ainda voltando ao texto aqui, tem uma parte que diz assim: sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reverte de maior importância. O que vocês têm a dizer disso, conversão de Zaqueu ao cristianismo? Antes desse contato com Jesus, o Zaqueu não era cristão. Pois é, mas... Provavelmente ele era seguidor do judaísmo. Ele tinha, como tu falou, as instruções recebidas pelo sacerdote. E essa expressão cristianismo já existia? Não. Pois ela foi... Depois com Lucas, né, que pediu para Paulo levar essa sugestão para Pedro, para que os homens do caminho passassem a se chamar cristãos. Daí em diante que começou esse movimento cristão, né, pelos homens do caminho. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, mas como assim o cristianismo não existia? O cristianismo, o termo existiu depois. Existia a filosofia de Jesus. A filosofia de Jesus é uma filosofia de vida. Ela não é nem religião. E agora as religiões adotam a filosofia de Jesus e se dizem, nós dizemos, né, cristãos, adotando essa filosofia. Ele não pregou religião nenhuma. Ele só ensinava o amor, a solidariedade, a fraternidade e o perdão. E exemplificou. Não é um equívoco. É só uma observação que eu faço, né? Porque o termo cristianismo quer dizer que já existia um movimento cristão. Não existia. Existia as ideias que Cristo trazia, que as pessoas estavam assimilando ainda. E depois, mais tarde, como disse o César, lá na Casa do Caminho, onde os chamados homens do caminho, que foram os apóstolos que sobreviveram a Jesus, trabalhavam em benefício dos mais necessitados, é que Lucas teve essa ideia
Ele disse assim: o que somos nós? Homens do caminho? Ou somos seguidores do Cristo? E aí foi dada essa ideia de serem chamados cristãos, não mais homens do caminho. E aí surgiu o cristianismo, uma derivação, né? Até inclusive ele argumentou, né, que os caminhos são muitos, né? Então eles se chamavam homens do caminho ou caminheiros. Pois também, é. são conhecidos por caminheiros. Daí o Lucas disse: mas os caminhos são muitos. Ele sugeriu para Paulo que mudasse o nome, né, para cristãos. E o Paulo levou a sugestão e a equipe lá de Pedro aceitaram, e houve essa mudança mesmo. E aqui adiante, assim, vemos igualmente que a prova da riqueza não é fácil de ser suportada. Se perguntar para qualquer um na próxima encarnação: você quer ter dinheiro ou não? Eu acho difícil alguém dizer que não vai querer. Todo mundo vai querer ter dinheiro. Só que as pessoas não nos damos conta do que é a prova da riqueza. A pessoa que tem dinheiro pode fazer o que quiser. Ela compra até consciências. E pessoas para se vender por dinheiro é que não faltam. E aí, entre conduzir-se de acordo com a ética ou de acordo com a facilidade que a fortuna proporciona, como a pessoa se comporta. E mais difícil ainda, se a pessoa nasce no chamado berço de ouro, numa família com bastante recursos, não sabe o que é ganhar o dinheiro lutando, trabalhando, ela vai valorizar devidamente o dinheiro? Ela pode ser uma pessoa tipo o filho pródigo, dispensador sem raciocínio dos recursos para gozar os prazeres que o dinheiro proporciona, e fazendo uma série de coisas que não vai fazer bem para ela. Então a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. O que o pobre pode fazer além de se queixar? Se ele ficar murmurando, ele não vai avançar. Ele só tem um caminho: avançar. Desenvolver as virtudes que tem latente, utilizar os talentos que Deus deu e produzir em benefício próprio. Assim, ó, o outro extremo, que é a pobreza e a miséria, ela também oferece grandes problemas, no sentido de que eu me vendo por dinheiro, para botar o pão na mesa, para poder melhorar de vida, para poder progredir. Então eu me comprometo moralmente em troca desse dinheiro. Então, Buda é que tinha razão. O caminho é o caminho do meio. Mas tu botar na balança... Uma pobreza extrema não traz tantos benefícios assim, trazem muitas dificuldades. A pobreza... E a riqueza em excesso também. A pobreza extrema é miséria, né? Mas assim, Claudilane, olha, se você, na balança da consciência, aquele que se vende para sobreviver, deduzo eu, que não vai ser tão forte as consequências do que aquele que pode fazer o que quer, escolhe fazer as coisas equivocadas porque tem dinheiro. Ele não é obrigado a fazer. O outro, às vezes, por questão de sobrevivência, às vezes faz. E a gente vê muita gente fazendo isso, fazendo coisas que a ética não aceita como adequada. Mas o causador principal é quem tem os recursos financeiros e faz uso para se aproveitar da situação do outro, porque ele poderia oferecer emprego, poderia oferecer educação, poderia alavancar essas pessoas através de uma instituição que ele fizesse, por exemplo, que educasse, que preparasse. Olha o que Divaldo faz. Divaldo lá tem a Mansão do Caminho, atende milhares de pessoas desde a infância até se formarem em algumas áreas, não digo todos, mas uma parte expressiva. Atende as gestantes. É uma cidade, bem dizer, lá no bairro do Pau da Lima, um dos bairros mais pobres de Salvador. E ele, assim como o Sai Baba, ele faz um grande trabalho, claro que não é igual ao de Sai Baba, mas devido à sua credibilidade. Porque ele ganha muito dinheiro com os livros que ele publica da Joana de Ângeles, da psicografia da Joana de Ângeles, né? Psicografia dele, mas do espírito Joana de Ângeles, mas não o suficiente para manter aquela instituição. Então pessoas fazem doações porque veem um resultado.
Então isso sim é utilizar o talento, é utilizar os recursos. E não é um homem rico. Um homem que utilizou seus recursos ajudando o Divaldo foi Nilson, né? Chamavam ele de tio Nilson. Já desencarnou, se não me engano. Foi uma pessoa que ajudou muito financeiramente aquela instituição. Pelo que eu sei, né? Espero não estar equivocado. Até o Divaldo chamava ele carinhosamente de tio Nilson. Às vezes perguntaram, eu não tenho dinheiro, mas o tio Nilson tem. Então o tio Nilson às vezes socorria as pessoas quando faltava dinheiro, faltava recurso lá na Mansão do Caminho. Eu queria fazer uma colocação, Wilson, aí. O Livro dos Espíritos trata desse assunto, referente a qual seria a prova mais difícil para o espírito. E ele coloca assim, ó, a riqueza, né, seria mais difícil, mas a miséria que a Claudilane falou, ele não chega a ser tão difícil como a riqueza, né, mas ele chega perto. É uma das mais difíceis também, né, e confunde muitos irmãos nossos que lê o Livro do Espírito, eles pensam que é igual, de igual dificuldade, tanto a riqueza como a miséria. Mas depois os espíritos explicam ali que a riqueza, ela se coloca na frente, né, como a mais difícil de todas. É mais difícil porque ela te dá a oportunidade de escolha. A miséria absoluta, ela pode às vezes não te dar saída. Você morre ou você se corrompe. E aí? É que a miséria, ela pode provocar revolta também. Também. Além, né, desse fato de, para poder sobreviver, o espírito se vender, né, se corromper, ele também pode se revoltar também. Uhum. A gente encontra assim muitas situações de que as pessoas nessa situação de miséria e revolta, elas questionam até a benevolência de Deus. Elas, né, se voltam contra Deus. Porque que Deus é esse amoroso, que Deus é esse justo, e eu estou vivendo essa vida. Quem não tem conhecimento, né, do Espiritismo e as explicações. Ao final desse material, desse estudo, não no final do estudo, porque o estudo continua, sobre a vida de Zaqueu, tem algumas obras de referência para a gente ler, a gente vai ler no próximo encontro, que fala sobre essa questão do uso da riqueza. E a gente vai ter uma compreensão melhor. Então, quem porventura vier a assistir esse vídeo na internet, sugiro que assistam o próximo que nós publicaremos. Tudo correndo bem, né? As gravações saindo bem. Nós publicaremos também a sequência desse estudo, em que fala mais profundamente sobre essa questão da riqueza e a visão distorcida dela que os próprios apóstolos tinham. E grande parte hoje do movimento religião do mundo tem ainda. Acham que é preciso sofrer, que a pessoa não deve ter recursos, e que aquela passagem que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no céu é literal. Nós formos olhar assim, passar um camelo no buraco de uma agulha, é impossível. Aqui lá a gente começa a entender que nas traduções houve alguma mudança de palavra. Alguns dizem que esse camelo seria um tipo de um cabo, de uma linha, né, que passava num fio da agulha muito grosso, e seria difícil. Eu já vi alguns dizendo que agulha era o nome dado àquela porta que ficava no muro que cercava a cidade, que tinha portão principal, que era aberto durante o dia e à noite era fechado para evitar algum ataque. E aí ficava só um portão onde passava uma pessoa só. Então, para o camelo passar ali, tinha que passar ajoelhado. Então era muito difícil. Isso foi uma interpretação que eu vi, que eu acho que tem fundamento, se é que, de fato, a palavra agulha significa esse portão menor. Então, daí as pessoas levam isso ao pé da letra e acham que toda riqueza, todo rico é uma pessoa perversa e toda riqueza é condenada. Mas não, nós já acabamos de dizer que estudar aqui, né? Não fosse o dinheiro, não haveria progresso material. Nós seríamos todos miseráveis, aí, todos mendigos. Nós temos 3 minutos, eu acho que não dá mais para ler mais nada, né? Vocês mais alguns comentários e vamos fazer o encerramento. Vou pedir para o César depois fazer a oração no encerramento. Então tá bom. Vocês chegaram a conhecer
assistida lá da casa espírita que desencarnou, a Hilda? Eu tenho uma vaga lembrança. A Irene às vezes encontrava ela na rua e conversava com ela, abraçava a mulher. Se não me engano, não foi essa que ela tinha o auxílio da casa ali, depois que ela conseguiu um certo recurso, ela abriu mão, inclusive ajudava. Não, ela catava papelão na rua com um carrinho, andava pela cidade por aí. Mas não sei se não era essa mesma, hein? Daí ela conversava comigo às vezes, né? Ela dizia assim: vocês são muito ingênuos, muito coitadinhos. É porque o mundo que ela vivia era muito, né, hostil, muito agressivo. E ela via muita maldade. Daí ela achava que aquilo que a gente ensinava ali era uma utopia, que aquilo era impraticável. Ela dizia que nós éramos muito ingênuos. Muito ingênuo, muito coitadinho. Ela, né? Tu viu o raciocínio dela, né? Daí eu entendi que ela tinha essa impressão, né? Mas ela conseguiu assimilar, porque ultimamente que levava um ranchinho para ela distribuía com a vizinhança, né? Porque a vizinhança também estavam precisando, né? Mais do que ela. E eu acho que ela aproveitou essa encarnação, assim, ela viveu, dá para se dizer, na pobreza, né? Não na miséria extrema, mas numa pobreza muito grande. E ela conseguiu vencer e cresceu muito espiritualmente, né? E a casa espírita foi de grande ajuda para ela. O que mais valeu ali era as palestras, né, que ela ouvia, porque ela dizia: não é só por causa da comida que eu venho aqui, eu venho por causa da conversinha que vocês fazem aí, né? Então é a palestra, a orientação, né, o evangelho, que ela gostava também. A miséria do mundo é devido à imperfeição da humanidade encarnada na Terra. A visão individualista, o egoísmo exacerbado, uma série de coisas que tem que ser mudadas. E nós estamos encarnados aqui, quando passamos por uma situação semelhante à dela, aqueles que têm aproveitamento como ela teve, esses dão um grande passo no entendimento da vida e que levam para as futuras encarnações. Mesmo que venham a reencarnar numa situação melhor, não vão agir de uma forma assim a menosprezar ou menos aquinhoado de recursos, a se tornar prepotente, se aproveitar da situação do mais necessitado. Quando isso tudo for superado, isso que a gente tanto sonha, que é o mundo de regeneração, vai estar presente. Que recursos econômicos, naturais e tecnológicos nós temos mais do que o suficiente já para esse fim. O que falta é o altruísmo, né? No coração das pessoas. Então vamos lá fazer o encerramento do nosso estudo, agradecer por essa abordagem que foi feita dos ensinamentos de Jesus, principalmente o seu exemplo de como ele interagia com as pessoas que estavam realmente sedentas de justiça, necessitadas de ajuda. E Jesus não se negava a ir até elas e levantar elas da situação moral a que se encontravam. Pois para o espírito, o alimento espiritual é o mais importante para a sua caminhada evolutiva. É o que vai dar suporte, é o que vai lhe dar força, é o que vai lhe dar desenvolvimento das virtudes da alma, para que ele realmente se torne feliz e capacitado de auxiliar, de ser caridoso, de ser dócil, de ser humilde, de ser fraterno. Agradecemos por esses momentos de estudo, de reflexão, de diálogo fraterno, a qual nós nos propusemos na tarde de hoje. Que os nossos lares recebam esses fluidos benfazejos, purificando, nos dando saúde para todos nós, para todos os componentes da nossa família. Assim, com esse pensamento, com essas rogativas, encerramos o estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Sim.
Então, até o próximo encontro. Até o Bom próximo. fim de semana, então, pessoal. Até a próxima.